Bom dia, turma. Vamos para o módulo 2, operações de números reais, objetos de conhecimento, potenciação, propriedades da potenciação, notação científica, operação com números na potência de base 10, radiciação, potenciação de expoente, fracionário e uma situação-problema. Então, operações com números reais envolvendo potenciação. A potenciação é a operação utilizada para representar uma multiplicação em fatores iguais. Exemplo: 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à terceira, ou, lendo-se, 2 elevado ao cubo. Os termos da potenciação chamam-se base, que indica o fator que se repete, no caso é o 2, expoente, que indica a quantidade de vezes que o fator se repete, quantas vezes repete a base, e a potência, que é o produto dos fatores iguais. Então, quer dizer, a potência, nada mais, nada menos, a resposta do número elevado. Exemplo. Então, eu tenho a base elevada ao quadrado, que vai ser repetido duas vezes. Então, 1/3 vezes 1/3 é igual ao nono. Então, aqui está a base, aqui é o expoente que mostra quantas vezes a base vai repetir na multiplicação, e a potência é a resposta. Outro exemplo aqui, 0,2 elevado a 2, 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Outro exemplo, menos 5 ao cubo, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5 dá 125, menos com menos dá mais com menos dá menos. É importante lembrar que, para qualquer número real A e qualquer número natural N, temos A elevado a N. Então, a gente vai ter A vezes A vezes A vezes A vezes A, N fatores, que significa que esse N representa quantas vezes o A vai ser repetido. A elevado a 1 é igual a mesmo, e A elevado a 0 é igual a 1, sendo que A tem que ser diferente de 0. Aqui, a base nunca pode ser 0. Com base na ideia apresentada acima, podemos aplicar o conceito de potenciação e separar as potências em algumas categorias, conforme as suas características, para auxiliar no estudo dessa classificação. Observe as igualdades. Então, temos 3 categorias: expoentes positivos, expoente nulo e expoentes inteiros negativos. Positivos não tem sinal de menos, nulo porque é o zero, e negativo porque tem o sinal de menos, sendo que, onde tem o sinal de menos, ela inverte o número do positivo. No caso, 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 3. Então, faz uma inversão. Mesma coisa aqui, 3 ao quadrado dá 9. 3 elevado a menos 2 vai dar 1 nono. 3 elevado a menos 3 vai dar 1/27 avos. 3 elevado a menos 4 dá 1/81 avos. 3 elevado a menos 5 dá 1 sobre 243. Então, é o inverso do de cima. 3, 9, 27, 81
e 243. Desse modo, para qualquer número real A não nulo e qualquer número natural n não nulo, temos A elevado a menos n é a mesma coisa que A1 sobre A elevado a n, ou 1 sobre A elevado a n. Aí vem o exemplo. 3 quintos elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3 quintos, que o resultado vai ser 5 terços. A gente vai inverter a posição. O 5 sobe e o 3 desce. O outro exemplo, menos 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre menos 2 elevado a 4 positivo, que vai dar 1 sobre 16. Propriedade da potenciação. Vamos rever as propriedades da potenciação que podem ser úteis ao realizar cálculos com potências. Em todos os casos a seguir, considere que A e B são números reais diferentes de zero e que M e N são números inteiros. Multiplicação de potências de mesma base. Então, no caso da multiplicação, quando as bases forem iguais, eu vou pegar os expoentes e vou somar. Repito a base e boto o resultado. 2 mais 4 dá 6. Divisão de potências de mesma base. É parecido com a multiplicação. Repete a base, só que como é divisão, diminui os expoentes. Então, 5 menos 3 dá 2. Potência de potência. Então, no caso, a gente vai encontrar dois expoentes elevando a base. Então, quando aparecer dois expoentes, eu vou pegar os dois e multiplicar. 2 vezes 3, 6. O outro exemplo. 7 elevado a menos 2 elevado a 5. Vou pegar o menos 2 e multiplicar com 5. Vai dar menos 10. Potência de produto. Para elevar um produto a um expoente, elevamos cada um dos fatores do produto ao expoente e multiplicamos esses resultados. Então está aqui. A vezes B elevado a M. O M vai para os dois. Então vamos ver aqui no exemplo. 2 vezes 3 elevado a menos 2. Então eu vou elevar o 2 a menos 2 e o 3 a menos 2. Mesma coisa aqui, ó. 1 meio vezes 1 sétimo elevado a 3. Vai ficar 1 meio elevado a 3, 1 sétimo elevado a 3. Quer dizer, o 3 aqui vai levar a cada um. Potência de quociente. É o mesmo tipo do de cima. A diferença é que agora a operação aqui é divisão. Então vai ser 6 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Mesma coisa aqui. 3 quintos elevado a 2 vai ser 3 elevado a menos 2 e 5 elevado a menos 2. A potência vai para os dois. Notação científica. A notação científica é muito usada para representar números muito grandes e números muito pequenos. Além de facilitar a leitura e a escrita desses números, a notação científica facilita o cálculo. Nesse tipo de notação, as potências de base 10 servem para indicar a ordem de grandeza desses números.
Veja alguns dessas potências. Então, eu tenho potência de expoente positivo e potência de expoente negativo. Então, 10 elevado a 0 a 1, 10 elevado a 1 a 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 1000. Quer dizer, conforme o expoente aqui, é a quantidade de zeros que vai ficar depois do 1. Quer dizer, elevado a 4, 4 zeros. Elevado a 5, 5 zeros. Elevado a 6, 6 zeros. Elevado a 7, 7 zeros. E aí se aplica a mesma situação aqui do negativo, sendo que o negativo representa quantas casas vão vir depois da vírgula. No caso, o primeiro é menos 1, então vai ser uma casa só, ficou 1. No caso aqui, a segunda é menos 2, então são duas casas. Então vamos lá e acrescentamos um zero na frente do 1. No próximo é menos 3. Então, são 3 casas depois da vírgula. Acrescentamos 2 zeros na frente do 1. Menos 4 são 4 casas depois da vírgula. Então, acrescentamos 3 zeros antes do 1. Menos 5 são 5 casas. Então, acrescentamos 4 na frente do 1. 4 zeros. Menos 6. São 6 casas depois da vírgula. Então, acrescentamos 5 zeros na frente do 1. E o último exemplo aqui é elevado a menos 7. Então, são 7 casas depois da vírgula. Acrescentamos 6 zeros na frente do 1. Para representar um número em notação científica, devemos escrever um produto de um coeficiente A maior que menos 10 e menor ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 1 e menor que 10, por uma potência de base 10 com expoente inteiro n. Então tá aqui, potência de base 10 com expoente inteiro positivo, nulo ou negativo. Então tá aqui, a vezes 10 elevado a n. Então, número maior que menos 10 e menor ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 1 e menor que 10. Assim, o número 9,200,000,000,000, quer dizer, 1000, milhão, bilhão, trilhão, 9 trilhões e 200 bilhões, escrito em notação científica, se apresenta da seguinte maneira. A gente vai ter que procurar o menor número, então vai ser o 9, colocar uma vírgula entre o 9 e o 2, e depois contar as casas que vêm depois do 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas contando com 2. Então, vai ficar 9,2 vezes 10 elevado a 2. Para ficar igual aquele número. Ok? Na prática, para representar um número grande em notação científica, devemos inicialmente deslocar a vírgula para a esquerda e posicionar à direita do primeiro número, primeiro algarismo. Com a vírgula, precisa ser deslocada 12 casas para a esquerda, o expoente será positivo. Assim, quer dizer,
A vírgula está aqui. Ela veio até aqui. Então, desse processo, ela andou 12 casas. Por isso, 10 fica elevado a 12. Tá? Para representar um número muito pequeno em notação científica, procedemos de maneira similar, porém, deslocamos a vírgula para a direita. Como a vírgula precisa ser deslocada 10 casas para a direita, o expoente será negativo. Então, você repara, a vírgula é para cá. Né, ó. Tem que vir a vírgula até chegar entre 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, andou 10 casas. Como está indo para a direita, vai ficar negativo. Ficou menos 10. Nesse caso, exemplo, 73 mil. Então, eu tenho que botar a vírgula entre o 7 e o 3. Então, vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, ficou 7,3 vezes 10 elevado a 4. Porque como eu andei para a esquerda, o expoente fica positivo. Nesse caso aqui, eu tenho que ir até o 4. Então, vou andar para a direita, o expoente vai ficar negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica menos 7. Expoente negativo. Mesma coisa nesse de baixo. Eu tenho que ir até o 1. Então, a vírgula aqui até chegar ao 1 são menos 16 casas. Operações com números com potência de base de 10. Adição e subtração. Então, para adicionar ou subtrair 2 ou mais números na potência de base de 10, todos os termos devem apresentar o mesmo expoente. Para isso, basta deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, diminuindo ou aumentando o expoente, respectivamente, a fim de igualar as potências dos números. Feito isso, basta efetuar a adição e a subtração com os coeficientes e manter a potência de base 10. Então, vamos para o exemplo. Aqui já está montado, né? Todo mundo está com a potência de base 10, base 5, né? Expoente de 10 elevado a 5. Então, é só resolver os números da frente. Pegamos 3 números, botamos dentro do parênteses, multiplicando 10 elevado a 5. Somando, depois diminuindo, ficou 2,07 vezes 10 elevado a 5. Já o outro exemplo, eu tenho que transformar todos os 3 na base 10. Então, o primeiro, vou botar a vírgula entre o 2 e o 3, vou andar 3 casas. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3. Agora, eu tenho que fazer todos eles para ficar também 10 elevado a menos 3. Botando a vírgula até o 1, 3 casas. E aqui, nesse caso aqui, para ficar 3 casas, 1, 2, 3. Vai ter que ficar entre o 0 e o 5. Por isso, ficou 2,34, 1,547 e 0,5. Todos os 3 estão com a mesma base de 10. Pega os números com a vírgula, bota dentro do parênteses, multiplicando 10 elevado a menos 3. Somando depois diminuindo, vai dar 3,387 vezes 10 elevado a menos 3.
Multiplicação e divisão. Para multiplicar dois ou mais números de potência de base de 10, basta multiplicar os coeficientes e adicionar os expoentes. Para dividir dois ou mais números na potência de base 10, basta dividir os coeficientes e subtrair os expoentes. Então aqui, pego 3,4 e multiplico com 1,7. E aí pego o 10 elevado a 4 e multiplico com 10 elevado a 3. Então, multiplicando o primeiro parênteses, deu 5,78. Já no segundo parênteses, que todos os dois têm base de 10, a base é igual, somo os dois expoentes. 4 mais 3 deu 10 elevado a 7. Mesma coisa eu vou fazer na divisão. Vou pegar o número com vírgula, os dois números, botar dentro do parênteses, e os dois, que é base de 10, dentro do parênteses. Só que em vez de multiplicar, ele vai estar dividindo dentro dos dois parênteses. E aí o primeiro parênteses dividindo vai dar 2,25. Como é uma divisão de bases iguais, vou diminuir 8 de 5. Vai ficar 10 elevado a 3. Uma das multiplicações, uma das primeiras referências à operação da potenciação encontra-se num papiro egípcio que remonta ao final do Império Médio, cerca de 2100 a.C. e 1580 a.C., ao ser ali apresentado o cálculo do volume de uma pirâmide quadrangular. É usado uma parte de pernas como símbolo para o quadrado de um número. A utilização da palavra potência no contexto da matemática é atribuído a Hipócrates de Quios, em 470 a.C. O autor, que escreveu o primeiro livro de geometria elementar, do qual provavelmente os elementos de Euclides recolheram uma importante inspiração. Então reparem que a criação de potência é bem antiga. Algumas potências de base 10 são designadas por prefixos, conforme o quadro a seguir. Você conhece alguma delas? Então, tem as potências, tem os seus valores, tem os seus prefixos e tem o símbolo. Então, 10 elevado a 12 é 1 com 12 zeros, é chamado de tera. Tem um prefixo chamado tera. 10 elevado a 9 é 1 com 9 zeros, representa o giga. Aqui a gente tem até dois exemplos comuns no computador. Terabyte, gigabyte. 10 elevado a 6, que é 1 e 6 zeros, megabyte. 10 elevado a 3, que é 1 e 3 zeros, que a gente pode trabalhar com kilobyte. 10 elevado a 2, que é 100, que está hecto. 10 elevado a 1, que é igual a 10, deca. 10 elevado a menos 1, que dá 0,1, é desse. Aqui a gente pode trabalhar também com medição. 10 elevado a 3 é 1000, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro,
10 elevado a menos 2 dá 0,01 centímetro. 10 elevado a menos 3 vai dizer 0,001 de milímetro. 10 elevado a menos 6 são 6 casas depois da vírgula. Então acrescento 5 zeros na frente do 1. Micrômetro. 10 elevado a menos 9 são 9 casas depois da vírgula. Então acrescente 8 zeros na frente do 1. De nanômetro. E 10 elevado a menos 12, que são 12 casas depois da vírgula, acrescenta 11 zeros na frente do 1, de picômetro. Então, radiciação. Vimos anteriormente que o cálculo da raiz quadrada, assim como o cálculo da raiz de qualquer índice, é uma operação chamada radiciação, e que é uma operação inversa à potenciação. Desse modo, dados A e B pertencem aos números reais e N pertence aos números naturais, como N é maior ou igual a 2. Então temos raiz elevada a N de A é igual a B, ou B elevado a N é igual a A. Dadas a expressão raiz de N elevada a A é igual a B, chamamos N de índice da raiz e A de radicando. E esse símbolo de radical. E B a raiz, que é o resultado. Então, lemos B seguinte modo: a raiz da enésima de A é igual a B. Vimos também que é possível calcular raízes exatas de números naturais usando decomposição em fatores primos. Para relembrar, acompanhe os exemplos a seguir. Então, vamos determinar as raízes quadradas de 324. Inicialmente, decompomos o número 324 em fatores primos. Então, 324 por 2 vai dar 162 por 2, dá 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3 dá 1. Então, 1, 2, 2 ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 3 a terceira. Também podemos representar esse 3 ao quadrado essa 3 e quarta em 2, 3 ao quadrado. E aí, botando tudo dentro da raiz, como todo mundo está elevado a 1, 2, bota dentro do parênteses elevado a 2. Corta a raiz com 1, 2, multiplicando o que está dentro do parênteses dá 18, corta a raiz com 2, resposta é 18. Quer dizer, 18 vezes 18 dá 324. Ou olha aqui mesmo e corta. Corta 1, corta 2, corta 3. 2 vezes 3 vezes 3 dá 18. Vamos determinar a raiz de 216. Raiz cúbica. Inicialmente, decompomos o número 216, que é por 2 dá 108, que é por 2 dá 54, é por 2 dá 27, é por 2 dá 9, é por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Deu 2 elevado à terceira, vezes 2, 3 elevado à terceira. Botando os dois dentro do parênteses, como os dois têm expoente igual, bota um parênteses e o 3 fica lá de fora. 2 vezes 3 dá 6. Corta os 3, dá 6. Ou chega aqui e olha,
2 vezes 3, 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Então, a base é 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Potenciação com expoente fracionário. No início desse módulo, você relembrou que para como calcular potências de tipo A elevado a N, em que N é um número inteiro. Mas como calcular potências com expoente fracionário? Podemos transformar a potência com expoente fracionário em uma raiz. Veja a seguir. Então, temos aqui 3 elevado a 1 meio. O 2, que é o denominador, vai para o índice da raiz e o numerador vira a potência do número. Então, ficou raiz quadrada de 3 elevado a 1. O próximo elevado, 8 elevado a 1 terço. O 3 vai para o índice da raiz e o 1 vai para a potência do número. Então, ficou raiz cúbica de 8 elevado a 1. E aí temos 5 elevado a 7 terços. O 3 vai para o índice da raiz e o 7 vai como potência do número. Então, ficou raiz cúbica de 5 elevado a 7. Observe que o numerador do expoente fracionário corresponde o expoente do radicando. Então, ele vira a potência. E o denominador do expoente fracionário corresponde o índice do radical, o índice da raiz. De modo geral, podemos dizer que, sendo A um número real positivo, M um número inteiro e N um número natural não nulo, vale as seguintes relações: que A elevado a 1 sobre N é igual a raiz de N de A, ou I A sobre elevado a N sobre N é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a M. De maneira recíproca, qualquer radical pode ser representado na forma de potência com expoente fracionário. Então, tem aqui a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 2. Então, eu pego a raiz, que o índice é 2, boto no denominador, e a potência, que é 2, boto no numerador. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, a raiz de 4 é 2. Raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Então, o índice vira denominador e a potência vira numerador. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 elevado a 1 dá 5. Então, raiz cúbica de 125 é 5. O próximo, raiz quadrada de 64. É a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 6. Então, 6 vira numerador e o índice, que é quadrado, vira o denominador. 6 dividido por 2 dá 3. 2 elevado à terceira dá 8. A representação de radicais na forma de potência com expoente fracionário pode ser aplicado para facilitar o cálculo de raízes de números decimais. Então, temos aqui raiz de 1,44. Duas casas decimais significa que foi dividido por 100.
Então ficou raiz de 144 dividido por raiz de 100. E aí, fatorando 144, vai dar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. E embaixo, o 100 fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5. E aí, fazendo a transformação de fração, né, o índice é 2, fica dividido nos 2, fica no denominador. E já as potências de cada um, o 4 vai para o numerador e o 2 vai para o numerador. A mesma coisa aqui embaixo. O índice é 2, fica no denominador dos 2. Dividido, a potência fica em cima e a potência fica em cima. E aí 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Vezes 3 elevado a 1 dá 3. 2 elevado a 1 dá 2. 5 elevado a 1 dá 5. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. 1 a casa, 1 vírgula depois entre o 2, 1 e o 2. Situação problema. Matheus fez um download de um jogo com 18 gigabytes. Sabendo que a sua conexão é de 1 megabyte por segundo, quanto tempo demorou Matheus baixar o jogo? Então, resolução. Se 1 megabyte representa 1 segundo e 1 gigabyte representa 1024 segundos, então 18 gigabytes vai ser 18 vezes 1024 segundos. 18 vezes 1024 vai dar 18.432 segundos. Que eu dividindo isso por 60 vai dar 307,2 minutos. E aí, dividido novamente por 60, vai dar 5,12 horas. Então, o resultado final vai ser 5 horas, 7 minutos e 12 segundos. Demorou 5 horas, 7 minutos e 12 segundos para Matheus baixar esse jogo. Exercício. Questões do livro, página 367, 369, questões do 1 ao 3, 370, continuação do 3 até a questão 5. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Por hoje é só e até a próxima.